Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Suprema majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem, que existirá na terra para dar a ti as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhes deve, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém e fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Fiat. Livro do Céu, volume 10, do dia 17 de janeiro de 1911. Os governantes civis ouvirão Jesus mais do que os chefes eclesiásticos. As casas de reunião de sacerdotes serão chamadas casa do ressurgimento da fé. Continuando o meu estado habitual, meu sempre amável Jesus veio, mas tão aflito e tão ardente de amor que delirava e pedia um refrigério, e pondo seus braços ao meu pescoço, me disse: minha filha, dai-me amor. Este é o único refrigério para acalmar meus delírios de amor. Depois acrescentou: filha, o que escreveste com relação às reuniões dos sacerdotes, se me escutam, não é outra coisa que quase um processo que faço com eles, senão como os chefes dos eclesiásticos não me escutarão, estando também eles atados pelos laços do interesse e sendo escravos das misérias humanas, quase lambendo-as em vez de dominar sobre as misérias, ou seja, sobre o interesse, sobre o desejo de realizar, e outros, as misérias os dominarão a eles. Assim que, ensurdecidos pelo que é humano, não serei escutado, nem compreendido. Então me dirigirei aos chefes civis, que mais facilmente me prestarão atenção, os quais entre para ver o sacerdote humilhado e sendo estes talvez um pouco mais despojados que os mesmos eclesiásticos, minha voz será mais ouvida, e o que os eclesiásticos não querem fazer por amor, farei que o façam por necessidade e pela força, e farei que lhes seja retirado pelo governo
o resíduo que lhes ficou. E eu, meu sumo e único bem, qual será o nome que se dará a estas casas e quais as regras? E ele, o nome será as casas do ressurgimento da fé. Com respeito às regras, podem servir-se das mesmas regras do oratório de São Felipe Neri. Depois acrescentou, diga ao padre B que tu serás o órgão e ele o som para esta obra, e que se ele recebe zombaria e for mal querido pelos interessados, os bons e os poucos verdadeiramente bons compreenderão a necessidade e a verdade que ele anuncia e se farão um dever de consciência se agregarem à obra e, ademais, se receber burlas, terá a honra de se fazer mais semelhante a mim. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Nesse trecho, Jesus está falando, ele já havia falado no trecho anterior, né? No trecho que a gente viu ontem, ele falou sobre a questão do interesse dos sacerdotes, né? Que os sacerdotes não podem ter interesse algum, que o sacerdote tem que ser despojado de tudo, né? Da família, né? De status, de tudo. E hoje, ele vem nos falar o seguinte, que ao civis é mais fácil ouvir. Aí a gente pode pensar assim, por que será que alguns sacerdotes, não todos, né, mas alguns, passam por certas situações, né, em relação à abertura de igrejas, em relação a irregularidades em igrejas, né, que acontece escândalos, né, a gente vê muitos escândalos do corpo eclesiástico da igreja, né, onde há. E aí a gente tem claramente a resposta. É justamente por causa dos interesses. Porque quando tem vontade humana, estraga tudo, né? Quando a vontade humana ela não está atada à vontade de Jesus, estraga tudo. E aí ele fala para Luísa, né? Ele diz para Luísa, ele diz, minha filha, olha, eu vou falar com os civis, porque os eclesiásticos não estão me ouvindo, não ouvem o que eu falo. Então eu vou falar com os civis, né? Vou fazer com que os civis tomem algumas atitudes para que, por amor aos eclesiásticos, não por castigo ou por qualquer outra coisa, né? Mas por amor. E aí, né, Jesus fala, né, com Luísa, ensina isso para ela. E aí ele fala que os sacerdotes, que os eclesiásticos, que os eclesiásticos, que o corpo eclesiástico da igreja não deve ter interesse algum, né? Porque ele já havia falado no trecho anterior que o interesse ele é uma rede que prende o sacerdote, o corpo da igreja, né, no vício. E aí ele vem justamente falar para Luísa sobre essa questão de que o corpo eclesiástico da igreja não estavam ouvindo, não iam ouvir o que Jesus queria falar. E aí a Luísa pergunta, ela quer uma direção de como que deve ser essas casas de reuniões e quais são as regras. E aí Jesus cita São Felipe Neri, que ele fala que tem que ser igual
essas casas de reuniões tem que ter as orientações, né? Tem que seguir a fórmula que São Felipe Neri ensina, né? E até depois eu quero depois eu vou me aprofundar para fazer uma busca, né? De como que era a igreja, né? Seguida São Felipe Neri. Mas ele fala que as regras, né? As regras tinham que ser essas, né? Então ele fala aqui, ó. Achei muito interessante esse ponto desse texto que ele fala aqui, ó. Ele fala assim. Ele fala sobre essa questão. Vou voltar aqui no livro. Ele fala aqui. Ele faz justamente isso. Ele fala assim: minha filha, dai-me amor. Este é o único refrigério para acalmar meus delírios de amor. Então ele pede o amor a Luísa. Ele pede para que Luísa dê amor, para que Luísa o ame mais do que o corpo eclesiástico da igreja, né? Para acalmar os delírios de amor de Jesus. Depois acrescentou: filha, o que escreveste com relação às reuniões dos sacerdotes, se me escutam, não é outra coisa que quase um processo que faço com eles. Então, aqueles que escutam, não é outra coisa que um processo que Jesus faz com eles. Senão, como os chefes dos eclesiásticos não me escutam, estando também eles atados pelos laços do interesse e sendo escravos das misérias humanas. Então ele fala que esses eclesiásticos que não escutam ele estão escravos das misérias humanas, quase lambendo-as, em vez de dominar sobre as misérias. Então ele quer que essas misérias sejam dominadas, né? Quer que o corpo eclesiástico da igreja aprenda a dominar essa miséria, né? A miséria de você querer interesse, de você querer fazer algo para a sua glória. Seja sobre o interesse, sobre o desejo de realizar e outros, né? Então ele quer que a gente domine isso e outros. As misérias os dominarão a eles, assim que, ensurdecido pelo que é humano, não serei escutado. Então, há esse ensurdecimento, né? Esse ensurdecimento, e ele não é escutado, nem compreendido. Então, me dirigirei aos chefes civis, que mais facilmente me prestarão atenção. Então ele vai até os chefes civis, que mais facilmente prestarão atenção ao que ele fala, os quais entre para ver o sacerdote humilhado, e sendo estes talvez um pouco mais despojados que os mesmos eclesiásticos. Então ele fala que a humilhação despoja, né? Despoja os sacerdotes. Então me dirigirei aos chefes civis, que mais facilmente me prestarão atenção, os quais entre para ver o sacerdote humilhado, e sendo estes talvez um pouco mais despojados que os mesmos eclesiásticos, né? Então esses sacerdotes que passam por essa humilhação, eles serão despojados até mais do que os próprios eclesiásticos. Minha voz será mais ouvida, e o que os eclesiásticos não querem fazer por amor, farei que o façam por necessidade. Então ele fala assim, que o que os eclesiásticos não querem fazer por amor, então ele vai
eles vão fazer por necessidade e pela força, e farei que lhes seja retirado pelo governo o resíduo que lhes ficou, né? Então eles vão passar por humilhações, né? Vão passar por humilhações do governo, né? Da questão, né? Da questão do serviço. E isso vai ajudar. Isso não é um castigo, isso é um amor. E eu, meu sumo e único bem, qual será o nome que se dará a estas casas? E quais as regras? E ele, o nome será as casas do ressurgimento. Então ele fala para Luísa que essas casas de reuniões vai ter o nome de casas do ressurgimento da fé. Com respeito às regras, podem servir-se das mesmas regras do oratório de São Felipe Neri. Então ele queria que as regras fossem as mesmas do oratório de São Felipe Neri, né? Poderia ser, o nome das casas seria Casas de Reuniões do Ressurgimento da Fé, e as regras seriam baseadas no oratório, né? Teriam como exemplo as regras do oratório de São Felipe Neri. Depois acrescentou, diga ao padre B que tu serás o órgão e ele o som. Então, ela seria o órgão e o padre seria o som para esta obra, e que se ele receber zombaria e for mal querido pelos interessados, os bons e os poucos, verdadeiramente bons, compreenderão a necessidade e a verdade que ele anuncia, e se farão um dever de consciência se agregarem à obra, e ademais, se receber burlas, terá a honra de se fazer mais semelhante a mim. Então, ele fala, ele deixa claro para a Luísa que ela tem que falar essa ordem, a forma que Deus quer que seja feita, essas casas de reuniões, que vai ser casa do ressurgimento da fé, né, que vai ser para renovar a fé do povo, mas também ela fala para o padre não se preocupar se ele não vai, se vai ser poucos que vai ouvi-lo, né? Mas que aqueles poucos fará com consciência, né, a obra, e que vai honrar a ele, que vai ser tipo assim, vai ser como se ele próprio fizesse, porque é ele próprio, né? Vai ser como se ele próprio o fizesse, que vai agradar, que vai deixar Jesus feliz. E aí, eu fico pensando assim, botando para o nosso tempo de hoje. Quantos que houve, né? Quantos que estão tendo essa curiosidade, né? Estão tendo essa dedicação de ler os escritos da Luísa, de querer saber a forma que ela fala dos padres, né? A forma que Jesus queria que fosse as igrejas, né? Que ele fala que essas casas de reuniões tinha que ser o ressurgimento da fé, né? E hoje a gente vê a fé, não toda, né? Mas a maioria da fé hoje baseada mais no interesse, né? Eu dou a Deus aquilo que Deus me dá. Se Deus me cura, Ele é Deus, mas se Ele não cura, Ele não é. Né? E a gente vê isso ensinado até pelo próprio corpo da igreja, pelos eclesiásticos, né, da igreja. A gente vê isso sendo ensinado, né? Essa, né, a teologia da libertação que entrou na igreja, né, que tem mais aquela coisa de não falar de Jesus crucificado, mas falar só de Jesus glorioso, né, só querer cura, milagre, né? E quantos estão assim? Quantos estão assim? E aí ele fala para ela, ele fala, ó, fala pro padre que
que você é o órgão e ele é o som. Então hoje eu posso colocar isso para mim. Eu sou o órgão, meu padre é o som, os padres e todos os padres que tiverem a oportunidade de ler, né, de querer olhar para dentro de si mesmo e falar assim, não, o que a Luísa está falando aqui não é totalmente sem nexo, né? Não é totalmente sem sentido. E fazer essa autoavaliação, né? Que não somos nós, filhos da divina vontade, que vamos avaliar ninguém, né? Nem padre, nem leigo, nem nada. Mas é fazer essa autoavaliação. Como que eu estou servindo a Deus no meu ministério, né? Como que está sendo o meu ministério? Como que está sendo a minha vida como cristã, né? Como filha da divina vontade, como cristã. Independentemente se eu sou um leigo, se eu sou um padre, se eu sou um papa, se eu sou um cardeal, se eu sou, né, seja lá qual for a hierarquia que eu pertenço, mas como que eu estou hoje, né, servindo no meu serviço a Deus? Essa autoavaliação, se a gente for enumerar, né, se a gente for enumerar, a gente vai ver que a maioria do corpo da igreja está assim, né, está mais buscando os interesses. Claro que não é todos, lógico, tudo tem exceção, mas a maioria está buscando os interesses, né, de status, de posição, né, e outras coisas a mais. Amém. Fiat, fiat, fiat.